Se paz, mais um vídeo para o nosso canal, vídeo rápido, curto e com curiosidade aí das Escrituras Sagradas, né? Mais um vídeo do nosso estúdio aqui, sempre eu digo natural, que Deus proveu. E eu sou o pastor Ederson Silva de Londrina e quero deixar desde já aí, né, o meu pedido especial a você que vai assistir esse vídeo: curta, compartilha e se inscreva no nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos falar a respeito das Escrituras Sagradas, da Bíblia, né, Sagrada. E eu quero falar para você que não tem assim muita afinidade com as Escrituras, que a Bíblia que nós temos em mão hoje, seja ela qual for a versão que você usa aí, são muitas versões, todos os meses agora virou até moda no meio evangélico, no meio cristão, se lançar uma Bíblia diferente da outra, né? É a Bíblia do pregador, é a Bíblia do pastor, é a Bíblia do obreiro, é a Bíblia da batalha espiritual, é a Bíblia, né? E falar bem a verdade, é uma versão atrás da outra, é uma Bíblia diferente da outra. Mas uma coisa que você precisa aprender: a Bíblia, quando ela foi escrita, né, num período de 1600 anos, ela foi escrita em 3 idiomas. Esses são os idiomas principais a qual a Bíblia foi escrita, né? O hebraico, o aramaico e o grego koiné. Então nós temos aí esses 3 idiomas a qual a Bíblia foi escrita. Outra coisa que nós precisamos entender dentro das Escrituras Sagradas é que nós não temos acesso mais, em especial aí no Novo Testamento, aos textos originais. Então, se alguém algum dia pronunciar que diz que tem aí o texto original do Novo Testamento, ou os textos originais dos manuscritos do Novo Testamento, isso não é verdade. Nós sabemos que o texto mais antigo que nós temos, próximo aí do original, são 5 capítulos de João, que é chamado de P52. Agora nós precisamos saber também que o que nós temos são cópias, né, dos manuscritos feitos pelos copistas, né, os copistas do Novo Testamento, que assim chegou até nós. E essas cópias dos manuscritos, elas foram feitas a partir do 3º século, depois do Concílio de Niceno, depois do ano 325, isso é, já num tempo em que o romanismo já existia, isso é, né, o sistema romanista já imperava naquele período. E a gente tem que ter essa certeza. Por quê? Porque a gente olha para o contexto histórico da Bíblia e a gente vai ver essa dificuldade que nós temos hoje, tanto de tradução quanto de transliteração, justamente por isso. Por exemplo, as cópias mais antigas que nós temos, as primeiras cópias, né, depois do 3º século, depois do Concílio de Niceno, são os códices, né, os códices de, por exemplo, Vaticanos, também é muito antigo, mas o códice mais antigo dos copistas que nós temos é os sinaíticos, né? Os códices sinaíticos, eles são cópias mais antigas. E nós sabemos que depois disso, né, nós passamos a ter muitas versões. Por exemplo, nós temos a Septuaginta, nós temos a Vulgata Latina, que depois já vem depois do ano ali 340, 350 para frente, depois do Concílio de Niceno também. Então há uma dificuldade de se tratar, em especial no Novo Testamento, com a questão dos textos originais. E nós sabemos que essa é uma dificuldade muito grande e uma preocupação também, e também um cuidado que todo teólogo tem com a questão da transliteração, com a questão da tradução, para a gente chegar mais próximo aí dos textos originais. Visto que o Evangelho sofreu, até a igreja primitiva do 2º século sofreu muito, né, com as influências culturais. Por exemplo, nós temos no 2º século uma grande influência no meio cristão, no meio, vamos dizer assim, evangélico, né? Não existia o termo evangélico, mas dentro do sistema do Evangelho, nós sofremos muito no 2º século com
o sistema filosófico helenista, também sofremos influência do estoicismo no segundo século, assim como também lá no Antigo Testamento, houve uma grande influência, né, no Antigo Testamento, quando Israel vai para a Babilônia e passa 70 anos no Império Babilônico, e ali há uma influência, né, dos caldeus, há uma influência pagã no meio também do judaísmo. Então, o que Deus tem feito nesses últimos anos, eu acredito, é levantar homens compromissados com o Evangelho, homens compromissados com a palavra, para se voltar mais às Escrituras, para que a gente possa pregar o Evangelho, isso é, anunciar o reino de Deus, anunciar o Evangelho com mais exatidão, visto que hoje nós vivemos tempos de apostasia, né? Onde muitas heresias têm sido pregada no meio cristão, muitas doutrinas humanas, onde o homem passou a patentear a salvação, né? Hoje a salvação é patenteada pelo homem, hoje não é mais o próprio Cristo ou a graça salvadora, redentora, a graça de Cristo que salva. Hoje é o homem que determina quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Em alguns lugares o padrão de santidade já não está mais sendo padrão bíblico, está sendo padrão humano. É o homem que determina como você deve andar para alcançar a salvação, não é mais a Bíblia. Então nós devemos voltar o nosso coração aos estudos das Escrituras Sagradas. E a única forma de entender as Escrituras é a gente se voltar, né, ao idioma original, procurar conhecer um pouco mais do hebraico bíblico, do grego koiné, um pouco mais do aramaico, né? Visto que a Bíblia, na sua totalidade, ela tem mais textos escritos em hebraicos, né? E no grego também, visto que o Novo Testamento foi escrito ali na língua grega. E isso é importante, irmãos, para que a gente não venha a ser influenciado pelo sistema religioso e acabar sendo enganado e passar esse engano que aprendemos a outros, e aí se formar uma bola de neve aí de enganos, né? Porque o grande problema é que quando eu aprendo errado, eu passo uma informação errada a outro, eu passo um conhecimento errado a outro, e aí isso se torna uma bola de neve e as pessoas começam a viver a mentira como se fosse verdade. Eu vou encerrar esse vídeo, eu falei que o vídeo seria curto, com uma historinha para vocês, bem legal, para vocês entenderem. Um dia a verdade estava em casa e a verdade recebeu em sua casa uma visita inusitada. A visita que a verdade recebeu em casa foi a visita da mentira. E a mentira convenceu a verdade que aquele dia estava lindo, estava ensolarado, embora o dia tivesse um pouco escuro, e fez um convite para a verdade ir até a um rio, para que nesse rio eles pudessem ali desfrutar desse suposto calor. Então a verdade seguiu a mentira até a beira do rio, e quando chegou-se à beira do rio, a mentira se despiu, deixou a sua roupa e mergulhou do outro lado. A verdade, vendo que estava um pouco frio, um pouco envergonhada de se despir, não quis entrar, mas com muita insistência a mentira convenceu a verdade a se despir e a mergulhar. Quando a verdade se despiu e mergulhou no rio, a mentira saiu e se vestiu com a roupa da verdade. Vendo que a verdade estava nua, não quis se vestir da mentira e voltou para casa sem roupa, né? Voltou a verdade nua. E aí nós temos aqui uma lição. É melhor uma verdade nua, né, e crua, como se diz o ditado, do que uma mentira vestida de verdade. Então eu prefiro sempre uma verdade nua e crua do que uma mentira se vestindo de verdade. Que Deus vos abençoe, graça e paz, fiquem com Deus.